Vamos lá, Campinho, Campinho. Aí no gol já começa com uma situação inusitada. Vai com Ronaldo ou vai com João Paulo na estreia? E aí, Lustes? E aí? Eu iria de Ronaldo, tá? Já adianto. Eu acho que ele vai de Ronaldo. Eu acho que é mais fácil ele estrear João Paulo num jogo de Campeonato Brasileiro do que estrear João Paulo nesse jogo aí. Exato. Ronaldo. Na direita, vamos de Gilberto? Muito provavelmente iremos de Gilberto. Então, Gilberto na direita. Vamos lá. Tá lembrando Defesa. Só, pessoal, por que tanta certeza? Gilberto conseguiu jogar bem, inclusive, assim, sem se forçar o jogo tanto no sábado, tá? Teve tempo de descanso, né? Apesar de vir de uma lesão muscular. E o Arias, a operação para o Arias chegar no jogo a tempo, ela é complicada, né? Ele vai chegar em cima da hora do jogo, né? O jogo é cedo, o jogo é 7 horas da noite, né, no Maracanã. O jogo do Arias da Colômbia é na Venezuela, tá? Então, assim, as conexões para se retornar ao Brasil e chegar a tempo do jogo, elas não são tranquilas, mesmo que o Bahia frete um avião para ele chegar aqui, ele vai chegar muito em cima da hora, né? O jogador precisa também de um descanso pós-jogo, né? Tem uma série de coisas a cumprir com a própria delegação da Colômbia antes de ser liberado. Então, a Arias vai chegar muito em cima da hora e tá aí, muito por conta disso, o Gilberto deve ser o escolhido. Foi com quem treinou durante a semana, com quem o treinador pode fazer os treinamentos visando o Fluminense. Então é muito provável que a gente tenha Gilberto de fato como titular e não Arias. Beleza, então Gilberto na lateral direita, a dupla de zaga. Acho que aí agora é unanimidade, né? David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba. Não tem muito o que discutir nesse momento. Então vamos acelerar aqui essa parte do Campinho, porque os debates virão mais à frente. Já acelere Acevedo, já acelere Everton Ribeiro. E aí a gente vai ter a dúvida de Jean Lucas, mas muito provavelmente terá Jean Lucas. Eu tentei descobrir qual era a operação para trazer Jean Lucas direto, se o Bahia ia fretar um voo, se ele viria junto. Alguém falou aquilo lá em uma das lives que a gente teve, que parece que a própria CBF vai ceder um voo para os jogadores que vêm para o Rio de Janeiro, né? Alguém falou isso. Lembre-se, por exemplo, que tem Botafogo e Vasco, né, no outro dia e tal. Então, tem jogadores do Botafogo que são convocados. Então, me parece que alguém falou que a CBF, assim que acabasse o jogo, daria, né, a oportunidade de alguém voltar num voo rápido para o Rio de Janeiro. Não sei, não é informação que eu confirmei, mas foi alguém que soprou aqui em uma das lives que a gente fez. E aí o pessoal falou que a CBF tem um jato executivo, né? Que foi o que falaram, que seria aí, voltarão no voo da CBF. O próprio Jean Lucas falou isso aí. Aparentemente foi isso, então. Me parece que a própria CBF. Aí, o Jean Lucas falou que terá um voo fretado para todo mundo que vai para o Rio depois do jogo. Então, pronto. Então foi exatamente isso, tá? Porque tem protocolo para Arias não jogar, mas Jean Lucas jogar. Tem protocolo, não. Porque você falou que a Arias chegaria em cima da hora do jogo. E aí você falou que preocupa a Arias, mas não preocupa Jean Lucas. Quando eu citei protocolo, que assim, existem protocolos que ele tem que cumprir em relação à seleção colombiana. Ele não pode terminar o jogo e já estar dentro do avião. Ele tem que passar por zona mista, ele talvez tenha que ser reavaliado sempre pelo departamento médico antes de fazer uma liberação oficial. Então, tudo isso são parte de protocolos internos, né, de cada seleção, antes de ser liberado para poder fazer a viagem. Então, digamos, o jogo de amanhã termina 10h30 da noite, tá? Na Venezuela. O jogo é 8h30. O jogo é 8h30. Termina 10h30 da noite. O atleta, terminado o jogo, tem que ainda hotel, buscar mala, etc. Né? Vai viajar ainda na madrugada? Será que isso de fato vale a pena? Né? Muito provavelmente ele vai dormir, né, se recuperar, mesmo não jogando, e iniciar a viagem no outro dia de manhã. Só que as conexões do jogo, o que eu vi, né, que as conexões do voo na Venezuela para o Brasil não são tão tranquilas, né?
Você tem que fazer ali um malabarismo para poder chegar rapidamente ao Brasil. Então ele não deve conseguir chegar muito a tempo, mas não tem protocolo para um e protocolo para outro. Não, é porque na verdade existe uma facilidade um pouco maior no caso da CBF, né? Como a gente acabou de dizer. A CBF, por exemplo, vai deixar um voo à disposição, papapá. Então, basicamente, pelo que eu entendi, é que é mais fácil você voltar, ainda que seja da Bolívia, mas com o voo fretado da CBF para o Brasil, do que voltar da Venezuela para o Brasil, né? Para se juntar com a delegação do Bahia. Então, voo regular, como disse o Lopes, aí é mais difícil realmente. Então, e tem o Gilberto, né? Então a gente tem um fator, um fator mais tranquilo nesse aspecto, porque o Gilberto voltou bem, fez um jogo ok, não se desgastou, né? Jogou mais na linha de 3 ali, praticamente não subiu pouquíssimo, né? Momentos muito específicos ali, se sentiu bem, não teve lesão, não sentiu nada. Nas bolas que ele precisou dividir, esticar, toda bola que ele esticava a perna assim, eu já ficava, né, tensionado. Mas assim, não deu nada, não sentiu nada, né? Teve uma dividida, cara, ele foi para uma dividida ali no na meio linha de fundo, né? Tempo. Porra. Que ele bota meio até a mão no tornozelo um pouquinho assim, ele demora um pouquinho de levantar. Eu falei, ai meu Deus do céu, mas deu tudo certo, né? No final das contas. Enfim, Acevedo, Everton Ribeiro também, Everton né? Ribeiro. Acho que é E Jean Lucas, eu acho que a gente vai confiar que Jean Lucas vai estar apto e a tempo. Mas se não der Jean Lucas, a gente pode dar nosso palpite aqui agora. Se não der Jean Lucas, velho, fica entre Michel Araújo e Nestor. Isso aí é indiscutível, né? Aí tem fatores que pesam mais para acho que dá Nestor. Pelo momento, eu iria de Nestor também. Acho que o momento de Nestor é muito superior de Michel. Porém, Michel tem, acho que, um pouco mais de força física, um pouco mais de características que se assemelham, né, ao Jean Lucas, digamos assim, do que o Nestor. Então, vai variar, né? Vai variar. Depende muito do que o Rogério Ceni vai imaginar para o jogo. Mas, assim, tem duas boas peças. Né? Não é o Jean Lucas, mas são duas boas peças. Né? São duas boas peças. Concordo com você. Então deve ser aí Jean Lucas, mas se não for Jean Lucas, está entre Michel e Rodrigo Nestor, tá? Vamos lá. Na frente, meu ataque, Luiz, que eu acho que é o que vai ser, né? Analisando os últimos jogos, para mim vai dar Kaique, Sanabria e William José. É o que vai dar na frente para mim. Eu acho que vai dar. Rapaz, eu não sei se vai dar Sanabria, não. Mas é possível, sim. Tá? É difícil, mas acho eu tô levando em consideração a fala do Ceni, né? Ele falou em uma das coletivas passadas que ele ia trabalhar o Sanabria para esse jogo. Eu vou fechar contigo. Inclusive, é uma estratégia boa deixar Thiago na reserva para esse jogo. Então, eu vou fechar contigo aí desse ataque. Então, vamos de Sanabria pela direita, ou pela esquerda, Kaique pela direita e o William José mais centralizado. É isso, então? Isso. Eu tô trabalhando com a hipótese de Sanabria por um motivo simples. Ele falou em uma das coletivas passadas aí, não vou lembrar exatamente qual, né? Porque a gente analisa todas as coletivas, mas ele falou que em uma das coletivas que ele prepararia o Sanabria para esse jogo, né? Ele falou com essas palavras: vamos preparar o Sanabria fisicamente, taticamente para esse jogo. Então, é um jogo que o Bahia vai precisar de velocidade, né? E na quarta-feira, em Aracajives, ele também falou que o Sanabria já teria meio tempo no jogo contra o Mirassol. Isso. Ele falou que a ideia era botar 45 o Puga e 45 Sanabria. E aí terminou moendo a estratégia por conta da lesão do Puga. A gente está falando de que 10 dias depois ele já teria condição de fazer 60 minutos de jogo, né? E aí pelo menos. É o jogador que estava aqui, que treinou, que já sabia que essa posição estaria vaga. Então, eu acho que ele tem, de fato, uma chance boa de começar o jogo, né? E estar em campo, né? Eu acho que, assim, tô contigo, vamos fechar nisso aí, mas a gente tem que lembrar das presenças de Thiago e Cauli como possíveis também dentro de uma configuração de ataque, tá? Eu não acredito que Cauli disputa a vaga no meio de campo, como, sobretudo, essa questão de Jean Lucas não jogar. Botaria Cauli, não acredito. Com certeza, para mim, iria ou Michel ou Nestor. Mas no ataque eu vejo uma possibilidade de Cauli jogar, tá? Eu não acredito que ele não vá de William José, sobretudo por conta do jogo aéreo do Fluminense. Então ele vai manter o William José, e quando trocar o William José, e até por isso, eu acho que arriscar Thiago de início do jogo talvez não seja uma boa. Então o Thiago seria ali
reserva para jogar centralizado com o William José. Thiago que tem uma capacidade melhor do que Cauli, por exemplo, de colaborar nas bolas aéreas, né? Eu não sei como é o comportamento do Sanabria, por exemplo, nas bolas aéreas. Eu queria muito saber. De repente, isso é uma coisa que pode ser muito boa para o Bahia. Ele que não é um jogador baixo, né? Ele é um jogador de 1,78 m, não é isso, Neira? 1,78 m. Agora, eu sobre Cauli, que algumas pessoas estão falando e você também citou, eu acho improvável, não estou dizendo que é impossível, eu disse improvável, porque Cauli vem de 2 jogos. Ele faz 80 minutos contra o Confiança em Aracaju e faz 70 minutos contra o Confiança na Fonte Nova, né? Ele jogou os 2 jogos da final e jogou praticamente o jogo todo. Então, eu acho que levando em consideração o contexto do jogo, onde o Bahia vai precisar de velocidade, de escape, né, e de esse contra-ataque, né, eu não vejo Cauli, principalmente jogando 90 minutos praticamente nos 2 jogos, né, ou um grande tempo, eu não vejo o Cauli saindo como titular. Acho que o Cauli vai ficar como uma peça de reposição, porque aí você, por exemplo, no segundo tempo ele pode entrar com o Thiago, e aí o Thiago pode não necessariamente entrar no de William José. Ele pode entrar com o de Cauli como um falso 9, por exemplo, e Thiago mais aberto, por exemplo. Né? E aí é uma outra possibilidade. Eu acho possível. Entendeu? Eu tô contigo. É isso. Eu só coloquei como possibilidade. Daqui, né? Se você somar, por exemplo... Eu não descarto, mas acho improvável. Se você somar, por exemplo, os últimos 5 jogos do Cauli, eu tô olhando aqui, ó. Ele fez 82 minutos no dia 24 de agosto contra o Santos, 82 minutos. Contra o Fluminense, no jogo de ida, ele fez 70 minutos no dia 28, né, 4 dias depois. 3 dias depois, contra o Mirassol, ele fez 40 minutos, porque foi substituído naquele contexto, né, já do 3-0 que ele saiu. E aí, dia 3 de setembro e dia 6 de setembro, ele fez 90 minutos contra o Confiança na ida e 70 minutos contra o Confiança na volta. Então é uma média aí de 80 minutos para Cauli, praticamente, 70 e 80 minutos para Cauli ultimamente, praticamente nos últimos 5 jogos. Então eu acho que a minutagem do Cauli foi alta para começar jogando essa partida, entendeu? Enfim. Mas acho que é por aí. Acho que se a gente não acertar a escalação completa, a gente vai estar bem perto. Claro, como a gente falou, a linha de zaga, para mim, não tem mudança. Seria uma grande surpresa para mim ele não ir com o Ronaldo e com o João Paulo. Então, acredito que os 5 defensores aí, o goleiro e os 4 defensores, a gente deve acertar. No meio, Acevedo e Everton Ribeiro, para mim, são garantidos. E aí tem essa dúvida do Jean Lucas jogar ou não. Se não for o Jean, pode ser o Nestor ou o Michel Araújo, né? E aí tem características que pesam mais para o Nestor e tem características que pesam mais para o Michel. Aí realmente vai ser uma questão de plano de jogo, né? Pro Rogério Ceni. E na frente, acho que vai ficar isso aí mesmo. Acho que a gente não vai ter, nessa altura do campeonato, algo diferente disso. Pode acontecer? Pode. Né? Lúcio já viajou, já foi embora, então não é mais uma peça. A gente teria de opção para ataque, além do que a gente tem aí, o Thiago, né? E o Cauli, que pode fazer essa função também. Né? De uma maneira geral, a grosso modo, seria isso aí. Enfim. Eu acho difícil também que ele mude esquema, né? O Wesley Mendes falou aqui, acho que ele vem com 3 no meio campo, ficamos vulneráveis para um jogo de mata-mata. Entraria com Acevedo, Nestor, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Acho que ele não vai mudar o esquema. Eu acho que assim, uma possibilidade, nem de mudando o esquema, mas mudando a peça, seria... mas o problema dele sair, nesse caso, é a largura de campo. Mas alternar ali o Kaique ou o Sanabria com o Michel Araújo. Acho difícil. Ele já fez isso em alguns desenhos de jogo ao longo da temporada, tocando o atacante por Michel Araújo, né, para dar mais consistência de marcação, mas acho difícil, acho muito difícil. É isso. E lembrando, tá? A titularidade de Jean Lucas, acho que o Jean Lucas chega a tempo, só que a titularidade dele depende muito mais da minutagem que ele pode ter hoje ou não com a seleção brasileira. Lembrando que hoje, nesta terça-feira, o Brasil joga contra a Bolívia em El Alto, né, lá na Bolívia, e o Ancelotti já sinalizou que pode dar minutos ao Jean Lucas. Né? Então a gente tem que ver qual será essa minutagem. 5 minutos, 10 minutos, 15, 20. Se for uma minutagem baixa, é bem provável e possível que ele seja titular. Se for uma minutagem mais alta, ou se ele até sair como titular, que é improvável, mas não é impossível, né? A gente trouxe aqui a provável escalação da seleção brasileira, meio de campo deve ser Bruno Guimarães, Andrei Santos e Paquetá. Mas se acontecer, né, aí a gente deve ter a mudança do Jean Lucas pelo Nestor ou pelo Michel Araújo. Mas de uma maneira geral, Luiz Teres, acho que é isso aí. É um bom time, velho. É um bom time. A gente tem a lei do ex aí do Kaique, né? Pode ter a lei do ex do Michel Araújo também no eventual segundo tempo, a lei do ex do David Duarte.
né? Enfim, o que me preocupa de fato é a inconsistência do Ronaldo. Gilberto, verdade. Me preocupa a inconsistência do Ronaldo. Espero que ele faça a partida da vida dele. Eu até brinquei, né? Eu tava vendo. Você viu lá, né? O pessoal, né? Os familiares, a galera do camarote lá. Não vou citar nomes porque não precisa. Mas você viu, né? O pai e a mãe do pessoal lá. E aí, durante o jogo, né? Aquela moça, a senhora, ela ficou brincando, né? Pô, bota uma cadeira para Ronaldo sentar, que ele não tá nem tendo trabalho e tal. Aí eu falei, minha tia, tenha calma, né? Tenha calma, porque no jogo de quarta-feira é possível que ele tenha o trabalho da vida dele e ele precisa descansar hoje. Ele ficou naquela resenha, né? Mas é isso, assim, eu espero que ele faça a partida da vida dele, eu vou torcer por isso, eu não vou torcer contra, dizer eu avisei, mas é um fator de preocupação para mim. Ronaldo é um fator de preocupação para mim, não é um cara consistente ao ponto de eu ter a convicção de que ele vai chegar amanhã e vai fechar o gol. Pode acontecer? Pode. Ele tem valências que podem levar a essa situação, mas eu fico receoso ainda com o Ronaldo vestindo a camisa do Bahia como titular absoluto, tá? Como titular absoluto. É isso, né? A gente não tem mais a confiança que poderia ter no atleta. Exato. Depois de, né, de consistentemente em algumas partidas ele ter falhado, né? Se recuperou depois sim, mas houve ali, né? Então é isso. Ó, Rogério Ceni já fez a anotação dele, né? Mas é isso. Pô, ia comentar outra coisa. João Paulo ia arriscar demais, Lula? João Paulo ia arriscar demais? Não é arriscar demais para mim. Velho, uma escalação de João Paulo hoje, ela já não é mais uma coisa no fator de risco. Ela é uma coisa no fator de certeza da comissão técnica em relação ao que ele pode acrescentar ao time ou dar ao time, né? Uma coisa era aquela escalação lá atrás, com ele com pouco treino, com ele sem ritmo, sem observar o atleta. Outra coisa é agora, depois de 3 semanas de observação, de trabalho, né, de já conhecimento da forma do Bahia jogar, de ter visto, né, de perto o Bahia jogando. Então, tudo isso aí somado já não se configura mais uma aposta, né? Um jogo em que você... Se ele for a campo, é porque Rogério Ceni tem certeza que com ele terá mais probabilidade de sair vencedor da partida ou de ter uma partida mais consistente por parte do goleiro do que com o Ronaldo. É isso. O Diogo Carvalho falou aqui também, na verdade ele afirmou, também pode utilizar Michel Araújo de ponta esquerda? Pode. De ponta esquerda, de ponta direita. E outro nome também que a gente não está questionando tanto, né? Mas e também pela minutagem que ele teve nos jogos da final, é Iago Borducci, que jogou bem. Iago Borducci saiu bem da final, tá? Iago Borducci saiu bem da final. Saiu. 2 assistências e 1 pré-assistência. Com a moral recuperada. Não descarto, não, tá? Não descarto, mas também, assim, não há uma altíssima probabilidade, não. Eu acho que está muito mais próximo de ser essa escalação que a gente colocou do que ter uma surpresa com Borducci. Ainda que... Não, como titular não, mas é uma possibilidade para segundo tempo por conta da ausência de jogadores nessa posição. Dependendo de jogo, é sim uma possibilidade para o segundo tempo, com certeza. Né? Sobretudo, a gente não sabe como é que vai estar Jean Lucas, né? A capacidade física dele. E eu não estou falando que Iago jogaria no lugar de Jean Lucas, mas ter um Iago é uma certeza, por exemplo, de ter uma composição defensiva melhor do lado esquerdo do que ter com Sanabria, por exemplo, ou outro atleta. Lembrei o que eu ia comentar, né? Aos supersticiosos / detetives do Instituto Universal Brasileiro de plantão, Thiago foi o atleta escolhido hoje para a entrevista do Bahia, né? Já deve ter acontecido, inclusive, a entrevista. O treino foi pela manhã. O Bahia deve liberar a qualquer momento a entrevista, talvez agora no início da tarde, a gente fica até de olho aqui. Mas Thiago foi o jogador escolhido, então aqueles que acreditam que o jogador que é escolhido para a entrevista vai para o jogo, né? Ainda que Gilberto, por exemplo, tenha sido escolhido, não foi para o jogo, no jogo de quarta-feira. Não, ele foi, pô. De quarta-feira, ele não foi para o jogo. Mas ele foi entrevistado para o jogo do final de semana, não? Não, ele foi entrevistado na terça-feira para o jogo de quarta-feira. Certeza absoluta? Então sua memória está melhor que a minha. Quase certeza. Eu vou olhar aqui. Eu tenho quase certeza.
Não, sua memória deve estar melhor que a minha, então. Minha memória não tá muito boa, não. Acho que é a virose. É a virose. Pode ser. Eu tenho Lembrando quase que, só certeza uma que ele foi coisa, tá? entrevistado pro jogo de quarta-feira. Acho que. Diga. Não, venha. Não, eu ia lembrar só uma coisa. Eu entrei aqui na TV Bahia para poder dar uma olhada. A coletiva dele foi a 6 dias no dia 2, é isso mesmo. Dia 2 foi na véspera do jogo do dia 3 da primeiro jogo da final, isso mesmo, tá certo. Eu que tô errado.